para que o Senhor possa falar com você através da sua palavra. Amém? Se curve diante de Deus e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos na tua casa, na tua presença, e nós te adoramos por estar aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Pedimos que o Senhor venha abrir a porta da tua palavra uma vez mais nesta casa e abençoar de uma forma especial, em nome de Jesus. Opera, Senhor, sobre este lugar. Abre a porta da tua palavra e venha falar conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra, em nome de Jesus. Traga a luz, o entendimento de cada um da tua palavra de uma forma poderosa, de uma forma especial. Nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Glórias ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que todos vocês já leram esse texto bíblico. Esse texto traz ensinamentos importantes. E é interessante a forma categórica, a forma também expressiva que Jesus fala nesse texto bíblico. Ele literalmente encurrala a todos aqueles que ouvem a palavra. Eu consigo ver o Senhor encurralando a todos que estavam ouvindo a palavra de uma forma categórica. Imagine Jesus, depois de pregar um sermão, uma multidão ouvir o seu sermão, e ele de repente olhar para a multidão e dizer assim: olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras, e ele é categórico, ele diz as minhas palavras. Todo aquele que ouve as minhas palavras, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam. Por que Jesus usa essa expressão? Porque não é de hoje que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Não é de hoje. E ele sabia muito bem disso, ele sabe muito bem disso. Então ele encurrala as pessoas dizendo: olha, para você que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não é literalmente dizer assim: olha, se você não praticar o que eu estou pregando, não adianta reclamar dos resultados depois. É literalmente dizer isso, sim ou não? Jesus literalmente está dizendo isso. Se vocês não praticarem o que eu estou ensinando, o que eu estou pregando, não reclamem do resultado negativo depois, porque eles serão reais. É isso que Jesus está dizendo, queridos. É literalmente isso. Jesus está encurralando a multidão. Deus obriga a nós servi-lo? Não. Qual é a maneira que Deus encurrala-nos? Com a sua palavra. Amém? Nós somos confrontados com a palavra de Deus. Então o Senhor, ele confronta a multidão com a sua palavra. Ele não obriga, ele confronta. E ele deixa muito claro: vocês que ouvem e não praticam, não reclamam depois dos resultados, porque serão como alguém que edificou a sua casa sobre a areia. A casa não vai suportar o vento, não vai suportar as tempestades, não vai prevalecer muito tempo. O texto traz referências de dois alicerces. Diga comigo, dois alicerces. Dois alicerces. O primeiro é edificado sobre a rocha. O segundo é edificado sobre a areia. Ambos os alicerces possuem algo em comum. Eles passaram por um processo
de edificação. Repita comigo, edificação. Então perceba, ambos os alicerces têm algo em comum. Ambos foram edificados. Ok? Então são alicerces, o texto diz que são alicerces. Se são alicerces, então nós observamos que tem uma estrutura de um alicerce. Ok? Então veja bem aquela obra ali na frente que está sendo construída, tem um alicerce ali, que vai profundamente na terra, né? Com uma profundidade tamanha, né? De acordo com a estrutura que será construída em cima. Então ali tem um alicerce. Aqui também os dois têm alicerce, tanto que foi construído sobre a rocha, quanto que foi construído sobre a areia. Existe um alicerce ali, o Senhor diz que existe um alicerce, ok? Foi edificado ali um alicerce, glória a Deus, houve uma edificação. Se houve uma edificação, edificar é o quê? Construir. Isso significa que teve trabalho aplicado para aquele alicerce. Sim ou não? Significa que utilizou-se de muito tempo e também de muitos recursos. É como a gente ali, a gente não tem dinheiro ainda para tudo, mas a gente vai fazendo conforme Deus vai mandando. Porque precisa aplicar recursos. Amém? Significa que teve muito investimento. Fizeram parte, que muitos investimentos fizeram parte da construção, que trouxe um resultado final. E qual é o resultado final? Uma estrutura construída, um alicerce construído. A areia, aonde esses alicerces estão construídos, é a grande questão aqui. Que tem pessoas, é isso que Jesus está ensinando aqui, pessoas que gastam tempo, gastam o seu suor, gasta os seus investimentos, gasta criando, construindo todo um alicerce, toda uma estrutura, porém, sobre a areia. Porém, sobre algo, né, que não tem garantia alguma, né, que não tem garantia alguma. O grande destaque é onde e a maneira que esses alicerces foram construídos. Onde e a maneira em que esses alicerces foram construídos. O que é um alicerce? É a parte inferior de uma construção. É a parte que fica invisível, mas são de suma importância, pois o peso da estrutura fica sobre o alicerce que foi criado no terreno. Então veja bem, é uma parte invisível, mas de suma importância. Se você errar na construção do alicerce, você vai perder toda a estrutura que foi construída, porque ela vai ruir. E quando que ela vai ruir? O próprio Jesus explica no texto: vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento e vai ruir a casa. Então veja bem, a estrutura construída, ela vai perder a sua eficácia quando vir os sinais da tempestade, do vento forte, e vai bater contra a edificação. Então perceba, é uma edificação que não tem garantias. Então Jesus está apontando uma edificação que tem garantias e uma edificação que não tem garantias. E as pessoas estão preocupadas com isso? Aqui está o grande detalhe que nós precisamos observar. Estamos preocupados se aquilo que nós estamos construindo tem garantias ou não tem garantias? Será que nós estamos preocupados com isso? Porque veja bem, no versículo 24 e 25, Jesus aponta uma construção que tem garantias. Todo aquele que, pois, escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Qual é a garantia? A edificação sobre a rocha. Glória a Deus.
A edificação sobre a rocha. Jesus é a rocha. A Bíblia apresenta Jesus como a rocha eterna. Amém? Então, se nós edificarmos em Jesus, sobre Jesus, nos fundamentos de Jesus, nós estaremos construindo algo que verdadeiramente terá garantias. Quando você constrói algo que Jesus não faz parte, você não tem garantias dessa construção. A garantia é o quê? É o resultado que todos buscam ou que todos estão esperando. Quem aqui que não está buscando garantias naquilo que está fazendo? Primeira coisa que nós queremos quando estamos construindo alguma coisa ou quando estamos realizando algo é garantia. Garantia de que aquilo que nós estamos fazendo terá um bom resultado, ou terá um resultado duradouro. Amém? Então veja bem, a garantia é o resultado que nós estamos esperando, né? Ou que nós buscamos, porque a garantia vai dar o quê? A certeza que vai durar, a certeza de que vai resistir, a certeza de que vai prevalecer, a certeza de que vai resistir à construção. Glória a Deus, né? Durabilidade. E durabilidade é algo que cada vez mais vai ficando para trás. Você percebeu isso? Que falar de durabilidade hoje, na era da tecnologia, na era dos pensamentos acelerados, na era da crise de ansiedade, da depressão, das doenças psicossomáticas, falar de durabilidade é coisa que está ficando para trás. Por quê? As pessoas hoje estão fazendo tudo que dure pouco. As pessoas não estão se importando em fazer algo que seja duradouro. As pessoas querem criar algo e fazer algo que seja substituído a qualquer momento. Amém? Diferente de antigamente. Antigamente, as pessoas criavam coisas que pudessem durar. Hoje, as pessoas criam coisas para ser rapidamente substituído. Lembra como que era, pastor, de 1980? Lembra como era a lataria? Era uma espessura que você não conseguia amassar. Hoje, se você encostar num carro, a lata afunda. Você tem que tomar cuidado. Se você encosta, quando as pessoas encostam no carro de alguém, alguém já, desencosta daí, viu? Porque sabe que a lata pode afundar, né? Se uma criança subir no capô de um carro hoje, você já fica olhando, meu Deus, vai afundar o capô. E afunda mesmo, porque as coisas hoje são feitas para serem substituídas. Percebe como as coisas estão mudando? E aí, o problema é quando nós queremos substituir coisas que não deveriam ser substituídas. Quem está comigo aí, diga amém. Nós estamos sendo tentados todos os dias a substituir coisas que não deveriam ser substituídas. Não deveriam. E nós estamos sendo tentados a substituir, né? Tem pessoas que ainda são apegadas com algumas coisas, mas tem pessoas que são totalmente desapegadas, e elas são totalmente desapegadas, e não é apenas desapegada daquele sabonete que já ficou pequenininho, não, elas estão também desapegadas com pessoas, nós estamos querendo substituir coisas que não deveríamos substituir, os resultados eles são ruins, mas nós estamos ignorando os resultados ruins, porque estamos construindo coisas sobre areia, substituindo coisas que não deveríamos substituir, que eu vou trazer a lembrança de vocês agora. Lembra quando o povo de Israel pediu para Deus um rei, e Samuel era o líder,
E o povo rejeitou Samuel e pediu um rei, lembra disso? Ah, Senhor, nós queremos um rei. Nós queremos ser igual às nações, às outras nações. Todo mundo tem um rei. A gente não tem um rei. Nós queremos um rei que fale por nós. Para a gente dizer assim, ó, nós temos um rei soberano, porque todas as demais nações têm um rei soberano, né? O rei Israel, o governo de Israel era um governo teocrático, onde Deus era o rei deles, uma teocracia, onde o Senhor era o rei. E agora eles mudam. Eles queriam agora um rei humano para governar sobre eles. O que aconteceu com Israel? Saul foi o primeiro rei escolhido. Depois dessa escolha do povo, existem coisas que é melhor você não substituir. Você está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Israel não deveria ter substituído Samuel por Saul, porque se você analisar, Saul reinou por 40 anos. Como que foi o reinado de Saul por 40 anos? Eu tenho certeza que o povo ficou com saudade quando Samuel era o juiz de Israel. Sim ou não? Porque Samuel, antes de morrer, ele faz uma oração, ele convoca toda a nação, diz o povo, que ele convoca toda a nação. Preste atenção nisso aqui, nesse detalhe importante. Samuel convoca toda a nação e diz para a nação, faz uma proclamação para a nação, naquele momento que ele sabia que ele estava sendo rejeitado pelo povo. Samuel faz uma declaração diante do povo, dizendo para eles assim: olha, eu quero falar com vocês perante o Senhor. Se eu fiz algo contra vocês, se eu usei de falcatrua, se eu usei de mentira, se eu usei de engano, o Deus dos céus me julgue perante vocês. Aleluia. O povo não deveria ter substituído Samuel. Saul fez isso? Não. Como é que foi o fim de Saul? Foi declarando para a nação que ele foi um homem fiel até o fim, como Samuel fez? Foi declarando para a nação, colocando como ele Deus perante o povo, dizendo: olha, eu fui íntegro com vocês e governei sobre vocês com integridade diante da face do Deus eterno. Como que foi Saul que substituiu Samuel? A Bíblia diz que ele numa peleja, ele se lançou, ele tirou a própria vida, se lançou sobre a sua própria lança e se matou, tirou a sua própria vida, porque ele chegou ao caos emocional por conta da desobediência às ordens do Deus eterno. E Saul foi muito mal no seu reinado, porque o povo escolheu substituir algo que não deveriam ter substituído. Então nós somos todos os dias empurrados para substituir coisas que não deveríamos substituir. Essa palavra de Deus, edificar sobre a areia, é literalmente você substituir algo que não deveria ser substituído. Substituir uma construção sobre uma rocha para construir sobre a areia e achar que está tudo bem. E aí perceba, o cara investe, o cara gasta dinheiro, o cara gasta tempo, o cara faz investimento, ele constrói toda uma estrutura sobre a areia, levou tempo, e depender do tamanho da estrutura, demorou muito tempo. Mas tudo aquilo vai ruir, como ruiu Saul. Tudo aquilo vai ruir como ruiu Saul. Tudo aquilo foi abaixo, como foi abaixo o reinado de Saul. Glória a Deus. Então perceba, eles estavam edificando sem garantias na edificação, por isso viveram coisas temporais ao invés de coisas permanentes. Nós estamos sendo empurrados para substituir coisas permanentes por coisas temporais. As pessoas querem viver o momento, relaxar, curtir o momento e somente o momento.
e elas não pensam no dia de amanhã. E hoje nós encontramos muitas pessoas que estão vivendo o drama que ele mesmo criou, o drama que elas mesmo criaram, e não conseguem sair desse drama. E o drama agora entrou em um colapso emocional, e a pessoa não consegue mais entender e saber quem ele é ou quem ela é, porque as memórias reprimidas, as memórias que estão ali gravadas no seu inconsciente, são o terror de todos os dias. O terror que se apresenta de uma forma fragmentada todos os dias, como uma assombração, como diz o baiano. Uma assombração todos os dias. Assombração, como diz o baiano. Uma assombração todos os dias. E o cara, porque ele resolveu viver coisas temporais, ao invés de viver coisas permanentes. Quando você constrói sobre a areia, você está construindo coisas temporais. Quando você constrói sobre a rocha, você está construindo coisas permanentes. Glória a Deus. E nós somos convocados pela palavra de Deus a construir coisas permanentes e não coisas temporais, coisas que vai durar pouco tempo, como nos empurra este mundo, essa geração, esse sistema, nos empurra para viver coisas permanentes, vivendo coisas permanentes, mas opções vão sendo geradas, reproduzidas todos os dias, e a cada vez vai ficando ainda mais pior, e as pessoas vão se envolvendo cada vez mais, e o poço é sem fim, e não acaba nunca. A bateria acaba, mas o poço é sem fim. São coisas temporais, coisas que trazem momentaneamente dopamina, adrenalina, cortisol. São coisas que bombardeiam, dopamina, adrenalina, cortisol. E aí o cara, no outro dia, ele vai atrás da dopamina, adrenalina, cortisol. No outro dia, ele vai atrás da adrenalina, cortisol. E ele fica nesse ciclo vicioso, e daqui a pouco ele entra em colapso e não sabe quem ele é. Ele se envolveu com tantas coisas nessa edificação sobre a areia, que ele não sabe quem ele é. Ele entrou numa crise de identidade, não sabe quem é mais. E Jesus está dizendo para nós, que aquele que ouve a sua palavra, fique de pé, por favor, e as pratica, é semelhante a um homem prudente, uma pessoa prudente. Por que uma pessoa prudente? Dá vontade de pregar mais uma hora. Por que é uma pessoa prudente? Pare para avaliar o que é uma pessoa prudente. A Bíblia diz: o avisado vê o mal e foge. O avisado vê o mal e foge. Mas o tolo, o insensato, ele passa e sofre a pena. Porque tem pessoas que ele precisa passar para ele aprender. Mas tem aqueles que ele não precisa passar para aprender. Ele vê e vai: eu não vou por ali, já sei onde vai dar ruim. Mas tem aquele que ele mesmo vendo, ele quer experimentar, porque ele só acredita experimentando. Comigo não vai acontecer. Mas está claro que vai acontecer. É fato que vai acontecer, mas comigo não vai, pois aconteceu. O avisado vê o mal e foge. Jesus diz assim: olha, aquele que pratica as minhas palavras é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Obras permanentes, coisas permanentes. Então precisamos mudar o nosso foco, ou colocar o nosso foco nos céus, em coisas que permanecem para toda a eternidade. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, que vive para todo sempre. As pessoas estão ao nosso redor, ao nosso lado, ao nosso vizinho, logo ali, praticando coisas temporais. E os convites para que eu e você aceitemos isso é todos os dias.
Todos os dias nós estamos sendo tentados. Todos os dias nós estamos sendo convidados, convocados para poder participar desses banquetes. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você abra o seu coração e seja alertado nesta noite com esta palavra, em nome de Jesus. Continue cultivando, continue construindo edificação, coisas eternas, coisas permanentes em Deus, edificando sobre a rocha. Aleluia. Bendito seja o Senhor que vive para todo sempre. Você precisa guardar essa palavra no seu coração. Você precisa guardar essa palavra de tal maneira que ela possa te alimentar, em nome de Jesus, e você não seja enganado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, louvamos a Ti por esta palavra. Eu peço, Senhor, que a Tua bênção alcance a cada um. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um. Manifesta-te, Senhor, sobre a vida de cada um, de uma forma especial, de uma forma poderosa, para que cada um dos Teus filhos sejam abençoados, Pai. Essa palavra possa ficar gravada na mente, Senhor, para que não venhamos ceder às tentações das coisas temporais. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a fixar os nossos olhos às coisas permanentes, para a glória do Teu santo e precioso nome. Nós Te glorificamos e pedimos, Pai, guarda este lugar na Tua presença. Guarda, meu Senhor, em nome de Jesus. Opera sobre este lugar. Manifesta a Tua graça sobre este lugar. Em nome de Jesus, Pai. Esteja presente, atuando e manifestando de uma forma especial, para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Espírito de Deus, guarda nossas vidas na Tua presença. Pedimos que a Tua unção esteja sobre nós, nos conduzindo, nos direcionando a cada dia. Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas e sobre este lugar. Leva-nos em segurança, Pai, para os nossos lares. Dá saúde a cada um, Senhor, e fortaleça, abençoa cada família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que agora digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um em nome